A gente tem que fazer várias observações aqui sobre essa notícia. Primeiro é como o Supremo demora, né, Serrão, Marco, nossa audiência, para julgar esses processos da Lava Jato que começaram já 10 anos atrás. O Daniel Silveira foi a toque de caixa, de repente estava condenado a 9 anos, já não podia mais indulto, muda-se a Constituição, mas é tudo assim aceleradíssimo. Deltan Dallagnol, então, entra um processo ali, de repente, de inegibilidade, aí a Justiça do Paraná autorizou, lá no STF arrastou, mas de repente, não mais que de repente, entra para julgamento e em 1 minuto está decidido. Então, esse é um ponto importante para a gente observar. O segundo, o outro é que ele não é a única condenação, né? É uma das inúmeras condenações, porque Eduardo Cunha é meio que um Sérgio Cabral, assim, tinha várias questões ali envolvendo vários contratos da Petrobras. Esse aqui é aquele das sondas. Não merece entrar em detalhes, quem quiser saber mais detalhes tem reportagem completa publicada na Gazeta do Povo de ontem, mas o que vale a gente dizer aqui, não foi inocentado. Não deixem essa narrativa prosperar, porque a esquerdalha já começa. Mais um inocentado, estava tudo errado na Lava Jato. Nem Lula, nem nenhum dos outros cupinchas, e muito menos esse aqui, Eduardo Cunha, foram inocentados. Eles anularam a condenação aqui em Curitiba, dizendo de novo aquela ladainha que a vara de Curitiba não era uma vara competente no sentido jurídico da palavra. É uma manobra, é mais uma manobra. Passaram anos julgando recursos nesses mesmos processos e concedendo ou não habeas corpus e outros pedidos dos advogados sem achar que estavam julgando alguma coisa que tinha começado na vara de Justiça Federal no lugar errado. Mas, de repente, essa tese vingou, né? E nesse caso específico, tem uma outra observação para fazer. Isso aqui está sendo jogado para a Justiça Eleitoral. Veja bem, eles estão dizendo que, nesse caso específico, Curitiba, a Justiça Federal de Curitiba não era a vara competente porque é um caso para a Justiça Eleitoral. Só que isso já tinha sido analisado antes dentro do próprio STF, antes que os advogados criassem essa tese estapafúrdia de que era um caso de Caixa 2 ou de Justiça Eleitoral para tirar de uma corte, atrasar, né? Quem sabe prescreve com essa lenga-lenga do judiciário. E olha, na época, Fachin, que é o relator o relator dos processos da Lava Jato, quase não existe mais nenhum lá, Fachin não aceitou essa tese dos advogados. Não, a Justiça Federal que é a responsável por investigar esse tipo específico de delito, que era uma comissão, uma propina que Eduardo Cunha teria recebido da Petrobras para esse envio de sondas aí para obras muito questionáveis, né? E detalhe, o ministro Lewandowski, que já está aposentado, acompanhou o voto do Fachin. E agora, de repente, não mais que de repente, agora eu peço que a nossa audiência segure a decepção, tá? Ouçam, que eu vou ler um parágrafo aqui da Gazeta do Povo. Os ministros Nunes Marques e André Mendonça divergiram e consideraram que as acusações deveriam ser analisadas pela Justiça Eleitoral. O ministro Gilmar Mendes, após um pedido de vista, também acompanhou a divergência. Ou seja, Eduardo Cunha teve esse processo anulado por causa de Nunes Marques, André Mendonça e Gilmar Mendes, sendo que Fachin e Lewandowski já tinham dito que não procedia essa tese estapafúrdia da defesa de Eduardo Cunha, de que era um caso para a Justiça Eleitoral. Então, durmamos com um barulho desse. O que aconteceu com esses ministros que eram para ser o último lampejo de justiça dentro dessa corte totalmente aparelhada? Venderam-se para o sistema, foram de certa forma, anulados diante de colegas de corte que não chamam mais esses ministros de excelência e sim de senhores? Minimizaram a presença deles, colegas de corte que interrompem o voto desses ministros para se sobrepor a eles como se fossem mais importantes, ou como se o voto deles fosse mais importante. Será que esses ministros se anularam? Ou eles realmente eram só uma casca que parecia ser uma esperança de justiça e não são? Eu acho isso o mais preocupante de tudo.